O contrato invisível. Todo homem, em algum momento da madrugada, olha para o teto e imagina o topo. Ele imagina o respeito, a liberdade financeira, o poder de decidir o próprio destino e a satisfação de ser o melhor no que faz. Mas o que ninguém te conta é que a excelência não é um presente que você recebe, é um contrato que você assina. E esse contrato é escrito com letras pequenas, em uma linguagem que só o sacrifício sabe ler. No momento em que você decide que não quer mais ser apenas bom, mas sim excepcional, você acaba de aceitar um boleto que será cobrado todos os dias da sua vida, sem atrasos e sem misericórdia. A maioria das pessoas vive na média, e a média é confortável. Na média, você é aceito. Na média, você tem tempo para tudo e para todos. Na média, ninguém te critica porque você não ameaça o ego de ninguém. Mas a excelência é uma ruptura. É decidir que você vai operar em uma frequência que a maioria nem sequer consegue ouvir. Hoje nós vamos abrir o livro contábil da sua ambição. Vamos falar sobre o preço real de ser o número 1. Não a versão romântica que vendem nos palcos, mas a versão crua que acontece no silêncio, quando as luzes se apagam. O imposto da solidão tática. O primeiro pagamento que a excelência exige é a sua vida social como você a conhece. Existe um fenômeno que chamo de imposto da solidão. Quando você começa a subir, o ar fica mais rarefeito e o círculo de pessoas que conseguem respirar junto com você diminui. Você começará a notar que as conversas que antes te divertiam agora parecem ruído. O churrasco de domingo, as reclamações sobre o governo no bar, as fofocas sobre o vizinho, tudo isso começa a soar como perda de tempo. E as pessoas ao seu redor vão sentir isso. Elas dirão que você se acha, que você esqueceu de onde veio ou que está viciado em trabalho. Mas a verdade é mais simples. Você não está mais interessado na mediocridade. Para ser excelente, você precisará passar milhares de horas sozinho, estudando enquanto eles dormem, praticando enquanto eles bebem, planejando enquanto eles sonham. A solidão tática não é depressão, é proteção de recursos. Você só tem uma quantidade limitada de energia por dia. Se você a gasta tentando ser aceito por quem não tem para onde ir, você não terá energia para chegar onde precisa. O custo aqui é ser mal interpretado. Você terá que aprender a ser o vilão na história de pessoas preguiçosas para ser o herói na sua própria vida. A morte do equilíbrio romântico. Nos dizem que devemos buscar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. No mundo da excelência, isso é uma piada de mau gosto. O equilíbrio é para quem quer manter o que já tem. Para quem quer construir algo lendário, a palavra de ordem é obsessão. E a obsessão é, por natureza, desequilibrada. A excelência exige que você dedique fatias desproporcionais da sua vida a uma única coisa. Isso significa que outras áreas vão sofrer. Seus hobbies vão para a gaveta. Suas horas de sono serão reduzidas a funções básicas de sobrevivência. O seu cérebro nunca desliga. Você janta pensando no projeto. Você acorda com a solução para o problema que te atormentou ontem. Esse desequilíbrio tem um custo biológico. O cansaço se torna uma sombra. A sua paciência com coisas triviais desaparece. Você troca a estabilidade de uma vida bonitinha pela intensidade de uma vida focada. É como operar um motor em alta rotação por tempo prolongado. O desempenho é incrível, mas o risco de fundir é constante. Você terá que aprender a ser seu próprio mecânico, sabendo exatamente quando acelerar e quando fazer a manutenção mínima, mas nunca parando o carro. Quem busca a excelência não tira férias da própria mente. O abismo da incerteza radical. O homem mediano troca seu tempo por segurança. Ele sabe quanto vai ganhar no final do mês e sabe que se fizer o mínimo, manterá seu status. O homem que busca excelência troca sua segurança por uma chance de grandeza. O custo aqui é a paz de espírito. A incerteza é o pedágio que você paga para entrar no jogo dos grandes.
você investirá anos de vida, economias de uma década e relacionamentos importantes em uma ideia que pode não dar certo. Haverá noites em que você vai encarar o espelho e se perguntar se não é apenas um louco. Você verá seus contemporâneos comprando carros financiados, postando fotos de viagens e construindo uma vidinha segura, enquanto você ainda está no laboratório, sem garantias de que seu esforço será recompensado. Lidar com esse abismo exige um tipo de força mental que não se ensina em faculdades. É a capacidade de manter o rumo quando todos os sinais dizem para você voltar. A excelência exige que você seja um investidor de alto risco em si mesmo. Se você não consegue dormir sem saber exatamente o que vai acontecer amanhã, o topo não é o seu lugar. O topo pertence aos que aprenderam a se sentir confortáveis no caos. A anatomia do erro público. Se você quer ser o melhor, você vai errar mais do que todo mundo. Por uma razão simples: você está tentando coisas que ninguém tentou. O custo desse aprendizado é o seu ego. Na mediocridade, seus erros são pequenos e ninguém nota. Na busca pela excelência, seus erros são monumentais e muitas vezes acontecem sob os holofotes. Você terá que estar disposto a ser criticado por pessoas que nunca tiveram a coragem de entrar na arena. Você será julgado por quem assiste da arquibancada. O custo é a humilhação temporária em troca da maestria permanente. Cada erro é um pedaço de informação valioso que o medíocre nunca terá acesso, porque ele tem medo de parecer bobo. O homem excelente usa o erro como um cinzel para esculpir a própria competência. Mas para isso, ele precisa matar o orgulho. Você terá que admitir que falhou, que foi ingênua ou que não estava preparado. E terá que fazer isso com a cabeça erguida, pronto para começar de novo imediatamente. O preço da sabedoria é a disposição de ser um eterno aprendiz, mesmo quando você já é considerado um mestre pelos outros. O peso das relações e a dívida familiar. Se você pensou que a solidão tática era o ponto mais baixo da jornada, você ainda não entendeu o custo emocional da excelência. O preço mais alto que um homem paga não é o suor do seu rosto, mas a distância nos olhos de quem ele ama. Quando você decide ser excelente, você cria uma lacuna vibracional entre você e as pessoas que vivem na média. E isso inclui muitas vezes sua esposa, seus filhos e seus pais. A excelência exige presença mental constante. Enquanto você está em um jantar de aniversário, sua mente está processando a próxima jogada logística. Enquanto você deveria estar descansando, sua alma está em guerra com um problema técnico. Essa ausência espiritual gera mágoa. As pessoas ao seu redor vão cobrar tempo de qualidade, mas o tempo de um homem focado na excelência é uma moeda escassa. Você terá que gerenciar a culpa de não ser o pai que está em todos os jogos de futebol, ou o marido que assiste a todas as séries de televisão. Você terá que ser brutalmente honesto com quem caminha ao seu lado. A sua missão vem primeiro. Se você não tiver uma parceira que entenda que o seu sucesso é a fundação da segurança da família, o custo da excelência será o divórcio ou o ressentimento eterno. Você não pode carregar quem não quer subir. A excelência exige que você seja um carvalho, forte o suficiente para dar sombra, mas rígido o suficiente para não se curvar aos caprichos emocionais que tentam te desviar do propósito. A gestão da máquina e o rigor biológico. Muitos amadores acreditam que a excelência é puramente intelectual. Eles ignoram que o cérebro é um órgão biológico que depende de um suporte sistêmico impecável. O custo da excelência envolve tratar o seu corpo não como um templo de prazer, mas como uma ferramenta de alta performance. Isso significa que você terá que dizer não ao álcool que todos bebem para relaxar. Terá que dizer não à comida processada que é fácil e saborosa. Terá que abraçar o rigor de um treino de força, mesmo que seus músculos gritem por descanso. O custo é a liberdade de ser relaxado. Um homem comum pode se dar ao luxo de ser desleixado com a saúde. Um homem excelente, não. Se a sua biologia falha, a sua clareza mental desaparece. Se a sua testosterona cai,
A sua agressividade estratégica murcha. Você se torna um atleta corporativo. Isso exige uma gestão obsessiva do seu ciclo circadiano, dos seus níveis de cortisol e da sua nutrição. O custo é o tédio de uma rotina espartana. É fazer a mesma refeição funcional, acordar na mesma hora e seguir os mesmos protocolos de recuperação todos os dias. Mas o prêmio é a capacidade de operar em um nível de energia que seus concorrentes não conseguem sustentar por mais de 2 horas. Enquanto eles bocejam na reunião das 2 da tarde, você está apenas começando o seu segundo turno de alta intensidade. O risco do sucesso e a armadilha da complacência. Existe um perigo oculto na jornada: o sucesso inicial. Quando você começa a pagar o custo e os resultados aparecem, você entra na zona de maior perigo. A excelência tem um inimigo mortal chamado conforto. No momento em que você ganha o seu primeiro milhão, compra o carro dos sonhos ou alcança o cargo de diretoria, a sua mente vai sussurrar: você já fez o suficiente, agora pode relaxar. Ceder a esse sussurro é o fim da excelência. A maioria das pessoas para nos 80%. Elas chegam a um nível muito bom e estacionam ali. Mas o abismo entre o muito bom e o excepcional é onde se ganha o jogo da história. O custo aqui é o eterno estado de insatisfação. Você terá que aprender a celebrar suas vitórias por apenas 5 minutos e depois perguntar: o que vem a seguir? A excelência exige que você queime suas próprias conquistas para usar as cinzas como base para o próximo nível. Você terá que ser o seu crítico mais cruel, justamente quando o mundo inteiro estiver te aplaudindo. Se você se tornar fã do seu próprio trabalho, você está morto estrategicamente. O custo da excelência é nunca se sentir completo. É entender que a perfeição é um horizonte que recua conforme você avança e que o seu dever é continuar caminhando até o seu último suspiro. A fatura final: arrependimento versus sacrifício. Chegamos ao fim do nosso balanço contábil. Toda escolha tem um custo, mas o que a maioria esquece é que não escolher também custa caro. Existe a fatura do sacrifício e existe a fatura do arrependimento. A fatura do sacrifício dói agora, ela dói no cansaço, na solidão, na incerteza e na disciplina, mas é uma dor que constrói caráter e deixa um legado. Já a fatura do arrependimento é cobrada apenas no final da vida e ela vem com juros abusivos. É o custo de olhar para trás e perceber que você foi apenas um figurante na sua própria existência. É a dor de saber que você tinha o potencial para ser um gigante, mas escolheu ser um anão para não incomodar os outros. O homem excelente prefere a dor do esforço à dor do "e se?". Ele entende que a vida é um jogo de soma zero. Ou você gasta a sua vida construindo algo próprio, ou será gasto construindo o império de outra pessoa. Não existe caminho gratuito. Escolha seu sacrifício, ou o tempo escolherá por você. O despertar do soberano. A excelência não é para todos, e está tudo bem. O mundo precisa de seguidores, de operários e de pessoas que se contentam com o básico. Mas se você chegou até aqui, se você ouviu cada palavra desse tratado, é porque existe algo em você que não aceita o lugar comum. Não tenha medo do custo, abrace a fatura. Cada gota de suor, cada noite em claro e cada amizade perdida são investimentos na única coisa que ninguém pode tirar de você: a sua autoridade soberana sobre a sua própria vida. A excelência é o único caminho para a verdadeira liberdade. Mantenha a cabeça fria, mantenha o foco no longo prazo. O custo é alto, mas a vista do topo é exclusiva para aqueles que tiveram a coragem de pagar o preço integral, sem pedir descontos. Este é o trabalho do homem. A jornada continua no próximo nível. Inscreva-se, honre seu propósito e lembre-se: a excelência não é o que você faz, é quem você se torna no processo. Nos vemos no topo.